Olá, mães e mulheres. O princípio que eu adotei com a chegada do segundo filho. Tem um princípio que eu adotei como propósito para mim lidar com esse momento e eu vou contar tudo para vocês. Eu sempre vou um pouco contramão do que as pessoas falam, do que elas dizem. O que as pessoas falam quando chega um segundo filho? Normalmente, você vai ouvir por aí as pessoas falando assim: pega o seu segundo filho e deixa em outra casa, deixa com seus pais ou em outro ambiente para que você consiga passar aqueles primeiros dias mais tranquila, para que você consiga dar atenção para o seu bebê. Outra coisa que as pessoas falam também: quando eu engravidei, eu estava amamentando a minha filha. Vamos E ela dançar foi agora? Vem aqui com a mamãe, 100% vem. conectada no peito. Tanto que o meu desmame, eu também falo Devagarzinho, aqui o meu relato de isso. desmame, e eu falo que é um dos relatos Vem mais aqui com a mamãe. poderosíssimos, porque se você é Vem, mãe vamos e dançar. amamenta e um dia vai passar pelo desmame, você precisa ver esse vídeo. O desmame com a minha primeira filha foi muito difícil mesmo. Foi a fase mais difícil que eu já passei na minha vida. E aí, diante disso, como as pessoas conhecem e sabem que o desmame foi muito difícil, elas começaram a falar: olha, não amamenta na frente da sua filha, senão ela vai querer, e aí vai começar tudo de novo. Então, são coisas que você ouve das pessoas, da sociedade, que se você não entende que quem decide é você, que você vai saber a melhor decisão a ser tomada, você pira. Você já começa a pirar na gestação do segundo filho. E aí eu quero compartilhar com vocês a importância de vocês entenderem que é você quem vai tomar a decisão. E aí eu quero compartilhar com vocês esse propósito que eu tive na chegada da minha segunda filha, que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Eu fico muito É da arrepiada de Liz, lembrar, da mamãe e do porque papai. foi muito importante eu ter tomado essa decisão. Se eu não Devagarzinho, tá, tivesse tomado essa filha? decisão, eu iria me Ela arrepender é muito amargamente. sensível. Então, foi muito especial, foi muito importante. Quando Devagarzinho. eu falo muito importante, não quer dizer que foi muito fácil, porque não é fácil, mas foi incrível, foi muito Narizinho com a bom eu ter tomado Luna. essa decisão. E hoje, depois de alguns meses, eu ter conseguido lidar com esse desconforto, com o desafio, hoje as coisas fluem muito melhor, muito mais leve, porque eu tomei essa decisão, eu não tenho Cadê a dúvida disso. Primeiro, você tem que Luna? entender que a vida do seu filho é uma folha em branco, e você está escrevendo ela. E se você toma uma decisão de ficar longe do seu filho, do seu primeiro filho, na chegada do segundo filho, você já começa ali a criar algo dentro dele. Eu e a minha primeira filha, e se eu tivesse 50 filhos, eu queria agir da mesma forma, a gente é muito conectada, porque eu vivi o meu propósito desde o início. Eu quis criar essa conexão com ela, da mesma forma que com a minha segunda filha, eu quero criar essa conexão com ela, esse apego. Para mim não é desconfortável uma criança apegada à mãe. É como se fosse um alívio para minha alma, como se eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o meu trabalho de mãe, de criar apego, conexão, para que eu crie seres humanos e adultos bem resolvidos. Então, no momento em que eu fui para o hospital no parto, inclusive tem também aqui no método meu relato de parto, quero muito que vocês vejam. E aí, quando eu fui para o parto, quando eu fui para o hospital, eu liguei para minha tia, que é a Dinda dela, e ela ficou com a Dinda, extremamente conectada com a Dinda também. Quando eu falo que eu sou apegada a ela e ela é apegada a mim, não significa que ela não é apegada às outras pessoas. Ela é apegada ao pai, ela é apegada aos avós, e ela ama, ela faz a festa quando ela fica na casa deles. Mas chega um momento que ela quer a mãe, que ela quer ficar comigo, porque eu criei isso nela, eu criei essa calmaria nela, eu criei esse amparo nela, o que é natural, o que deveria ser natural. E aí, eu fui para o hospital, eu fiquei no tempo que eu fui obrigada a ficar no hospital, que é 2 dias, e no mesmo minuto que eu voltei para casa, e o meu marido foi buscar ela, mas no mesmo instante. Por que que eu tomei a decisão de encarar dessa forma a chegada da minha segunda filha junto com a minha primeira filha? Antes, eu preciso falar para vocês, deveria ter falado no começo do vídeo, que a minha segunda filha, com a chegada da primeira, ela tinha 2 anos. Ou seja, aquela fase louca, aquela fase de emoções, aquela fase que não entende muitas coisas, aquela fase maravilhosa, linda, que está conhecendo tudo, mas ao mesmo tempo aquela fase mais desafiadora, de birras, de colo o tempo inteiro, mesmo sendo uma criança de 2 anos. Então, eu tive que escolher bem o que eu iria fazer e como eu iria lidar com tudo aquilo. E, inclusive, nas minhas redes sociais tem um encontro delas, que foi extremamente emocionante. E aí, o meu marido foi buscar a nossa segunda filha para que a gente pudesse viver aquele momento juntos desde o início. Porque qual o princípio eu quis adotar? De que eu tenho que encarar as duas juntas. Essa é a minha realidade, eu não posso afastar, eu não posso querer que a Liz fique em outro lugar, porque eu quero mais tranquilidade. Isso não existe. Eu quero mais tranquilidade, mas e o que vai afetar na minha filha? Como que vai ser a cabecinha dela sabendo que ela vai estar distante de mim, porque a irmã dela nasceu? Não, eu quero as duas juntas, eu vou encarar as duas juntas. Eu tomei essa decisão, meu marido me apoiou e a gente vai encarar as duas juntas. E foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, porque foi nos desafios que a Liz entendeu que tem amor para as duas. A minha bebê, ela precisa muito de mim, muita. Ela precisa do meu leite, ela precisa do meu carinho, do meu colo. Mas a minha outra filha, de 2 anos, no sentido dela já estar entendendo tudo o que está acontecendo, ela precisa ainda mais, porque ela consegue demonstrar as emoções, ela consegue demonstrar o que ela está sentindo. Então, em muitos momentos onde eu estava com o meu bebezinho e a minha filha de 2 anos chorava, gritando colo, 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 eu totalmente paciente, eu explicava, filha,
a mamãe está com a aluna no colo, mas espera um pouquinho que a mamãe já vai pegar você. Você acha que ela entendia? Não, ela continuava gritando, o que é natural de uma criança. Mas eu não desistia, eu continuava falando e repetia todas as vezes que acontecia isso, 50 mil vezes. E aí eu dava a aluna pro meu marido, então normalmente ele é quem fazia ela dormir, e aí eu pegava a Liz no colo, ficava com ela no colo e explicava, filha, Luna é um bebezinho, a gente vai ter que dar atenção pra ela, sempre incluía ela, você me ajuda a fazer ela dormir, você me ajuda a dar banho nela, você me ajuda a trocar ela. Hoje em dia, quem pega a fralda pra fazer a troca é a Liz, ela vai lá, pega a fralda, ou se ela tá chorando, ela já fala, mamãe, pega a Luna, fica desesperada, porque eu incluí ela nessa cena, eu incluí ela nisso, eu quis compartilhar isso com ela. Então, hoje em dia, as coisas são como eu desejei, que é claro que ainda tem os momentos, tem muitos momentos, que ela quer o meu colo, ela quer ficar comigo, mas o carinho que ela tem pela Luna é sobrenatural, é lindo de ver. Eu poderia parar a cena para ficar assistindo, o olhar dela para minha bebê, o olhar dela para a irmã, ela brinca com a irmã, qualquer desconforto, qualquer chorinho que a Luna tenha, ela já fica desesperada pedindo para eu pegar ela no colo, porque ela entendeu que a irmã dela não é uma ameaça, mesmo que naturalmente do ser humano seja entendido como uma ameaça, né? Então, eu quis encarar o desafio do começo, que é deixar as duas juntas, que é encarar de fato, para que depois viesse a calmaria e respirasse fundo com a sensação de missão cumprida, de que eu tomei a melhor decisão. E aí veio uma outra questão também, que é amamentar o meu bebê na frente da minha filha, no qual o desmame foi muito desafiador. Eu também resolvi encarar isso. No segundo dia que a minha bebê estava em casa, a Liz estava comigo, eu falei para ela assim, falei, filha, você já é mocinha, então você mama na mamadeira. Mas a Luna é pequenininha e agora a mamãe vai amamentar ela, tá bom? Vai dar o peito para ela. É a vez dela tomar o leite da mamãe, porque ela é um bebezinho. Quando ela tiver do seu tamanho, quando ela tiver mocinha assim, ela vai mamar só na mamadeira também. Mas agora ela precisa do peito da mamãe, ela precisa do leite da mamãe. Tirei a blusa e fui amamentar. Minha fisionomia era bem plena, como se aquilo fosse extremamente natural, mas por dentro eu estava morrendo de medo. Queria causar na mente dela de que ela quisesse o peito, de que ela iria lembrar de tudo que quando ela amamentava. Eu estava realmente bem nervosa e bem ansiosa, mas eu encarei aquilo e aí fiz naturalmente, peguei minha bebezinha, minha gorduchinha e coloquei no peito. E ela olhando. A hora que ela viu, ela ficou um tempo olhando, conseguia amamentar e ela olhando. Aí ela viu e veio perto de mim. Aí eu perguntei para ela, falei, filha, você quer experimentar? Porque o que acontece? Eu também ouvi muito de pessoas falando, não dá o peito, não amamenta de novo, porque pode ser que ela queira amamentar sempre. Só que eu pensei, eu respirei, pensei sobre esse assunto, refleti sobre esse assunto e falei, bom, se eu falo não, vai causar um vazio ali na criança de por que eu não posso? De interesse, porque quando você fala não para a criança, é a mesma coisa da criança ativar o botão de querer muito mais, certo? E aí eu perguntei para ela, aí ela não respondeu. Daí eu só tirei o peito assim, ela veio, colocou a boca, mas não gostou, o que com certeza ela não iria gostar mesmo, porque o sabor é totalmente diferente do leite que ela toma hoje. E respirei fundo e pensei, eu tomei a melhor decisão. Porque o que ela fez? Ela experimentou a curiosidade dela e passou, entendeu? Do que eu falasse não e ela chorasse, porque ela ia chorar, porque ela tá numa fase que ela não ouve não, e aí ia causar um monte de coisa, e aí toda vez que ela ia me ver amamentando, ela ia querer, e eu ia falar não. Então eu deixei as coisas acontecerem, eu não fiquei sofrendo com aquilo. Eu deixei as coisas acontecerem, quando eu me vi naquela situação, eu refleti sobre aquilo para tomar a melhor decisão, e foi assim que as coisas aconteceram. E as coisas foram se encaixando. Eu consegui lidar com as duas juntas. Teve momentos que eu tomei banho com as duas juntas, porque eu sempre dei banho na Liz e toda vez que eu ia tomar banho, ela queria tomar banho juntas, e aí tinha a Luna, então virou aquela loucura de estar com dois bebês, porque 2 anos é praticamente um bebezão. E eu encarei, eu e meu marido, a gente encarou. Teve momentos que uma estava chorando, querendo peito, a outra estava gritando porque queria colo, mas a gente soube lidar, a gente soube encarar aquilo e entender que aquele momento a gente precisa viver para que no futuro venha a calmaria e venha as coisas boas. Teve momentos onde eu estava na casa do meu pai, onde as duas começaram a chorar. E a Luna, eu falo que Deus sabe de tudo mesmo, porque Deus me deu um bebê totalmente calmo. Ela é muito calma, ela é muito resiliente. Ela, em alguns momentos, ali está tendo a crise de choro dela, de querer algo e não poder, e ela olhando assim, é uma bebê muito tranquila. Então eu sou muito grata a isso. Já na gestação eu não me preocupei com isso, eu deixei as coisas acontecerem, não foi algo que foi um fardo para mim, como queria ser, como queria ser. Eu lidei de uma forma onde eu entendi que as coisas iam acontecer naturalmente e realmente só refleti sobre aquilo, só tomei uma decisão no momento certo. E eu acho que isso contribuiu muito. Eu tenho certeza que a forma com que eu lidei com a gestação, que foi maravilhosa, contribuiu muito para que a Luna viesse dessa forma, tão tranquila, entendendo tantas coisas que a gente passou no decorrer desse período. E aí teve um dia que a gente estava na casa do meu pai, onde as duas começaram a chorar. E o meu pai ficou desesperado, porque ele não sabia lidar com a situação. E aí, eu e meu marido, a gente já passa por isso em alguns momentos. Então, a gente ficou tranquilo. É claro que o choro,
ele afeta tanto o cérebro que você começa a entrar em desespero. Não que a gente saiba lidar perfeitamente, a gente fique extremamente calmo, não, mas a gente sabe contornar a situação. Então as duas estão chorando, o que está acontecendo? Uma quer colo, outra quer colo, a Alice quer o colo da mamãe, a Luna tava, então, sem estresse, passa a Luna pro colo do papai, e aí a Liz vem pro colo da mamãe, a gente tenta acalmar ela, a Luna é mais fácil de se acalmar, porque ela é um bebezinho, a Liz já é mais difícil, porque além de se acalmar, precisa conversar, e aí envolve que ela tá com sono, enfim, aquela rotina que só quem passa sabe. Então esse foi o meu propósito que eu tive com a chegada da minha segunda filha, de não querer que elas fiquem separadas. Mudou totalmente a nossa rotina, assim, antes eu fazia mais coisas com a Liz, eu levava na natação, levava na musicalização, fazia muitas coisas em função dela, hoje a gente já tem que mudar um pouco a nossa rotina para isso. O que é 100% compreensível e lindo, porque eu tô falando de uma vida nova que entrou na nossa família e que hoje faz parte de nós. Então, eu quero que você, que vai chegar ao segundo filho, seja resiliente, pense bem antes de tomar as atitudes, não pense muitas vezes o que é mais confortável e fácil para você, mas o que de fato vai afetar a cabecinha do seu primeiro filho. Tome decisões no qual o seu coração vai ficar tranquilo. As pessoas vão falar independente da fase que você estiver, mas saiba que as pessoas falam e quem decide é você. Eu espero realmente que tenha te ajudado e obrigada por estar aqui.